Ao reexaminar o pó lunar coletado há mais de 50 anos, a NASA encontrou evidências que desafiam antigas teorias. As amostras foram coletadas principalmente durante as missões Apollo, que vão desde a Apollo 11 em 1969 até a Apollo 17 em 1972. Muitas dessas rochas estão em museus ou foram dadas como presentes para pessoas de 135 países, mas algumas ainda permanecem com a NASA. Cientistas analisaram detalhadamente sua composição química, principalmente após as missões, para preservar sua integridade. Muitas amostras ficaram seladas a vácuo até agora, e o que foi encontrado levou cientistas a repensar décadas de suposições. A superfície da Lua é formada por regolito, uma camada solta que cobre o solo lunar. O pó e o solo lunar são as partes mais finas do regolito, enquanto fragmentos maiores, chamados rochas lunares, fornecem muitos dados científicos. As rochas mais antigas revelam pistas importantes sobre a origem da Lua e a estrutura dos materiais formados há eras. Formada há mais de 4 bilhões de anos, a Lua pode ter sido essencial no desenvolvimento da Terra. Mas aí surge o mistério. Será que essas rochas antigas explicam por que a Terra tem oceanos? Antes da Apollo 11 já se sabia que a Lua era árida, mas isso não tirava seu papel fundamental. Durante os primeiros dias da Terra, estávamos no que é conhecido como zona habitável, uma condição rara onde tudo se encaixa para tornar um planeta habitável para a vida. A Terra é, até agora, o único planeta conhecido capaz de sustentar vida, graças a um fator determinante. Mais do que tudo, o composto de hidrogênio e oxigênio que forma a água da Terra é relativamente raro no universo. Outros planetas com oceanos têm mares semelhantes a uma sopa química, impróprios ou tóxicos para consumo. Porém, essa água precisa ter origem. Uma questão impulsionou pesquisas astronômicas intensas por décadas. Por meio século, cientistas achavam ter a resposta, mas estavam errados. Não se sabe exatamente há quanto tempo a água existe na Terra, mas há indícios de que existia antes mesmo da formação da Lua. Há cerca de 4,5 bilhões de anos, um enorme impacto criou a Lua, vaporizando grande parte da superfície da Terra e envolvendo o planeta em uma densa atmosfera de vapor de rocha. Isso ocorreu bem antes da vida, pois os primeiros organismos unicelulares surgiram entre 3,7 e 4,1 bilhões de anos atrás. Após a colisão cataclísmica, as condições se alinharam e criaram a tempestade perfeita para a vida surgir. Será que um impacto preparou o terreno para a vida como conhecemos? Esse período coincide com uma era conhecida como o intenso bombardeio tardio, uma época em que o sistema solar estava passando por uma taxa muito maior de impactos de astros. Isso teria acabado com toda a vida na Terra se existisse. O planeta era constantemente abalado por explosões massivas, com uma superfície caótica e em chamas, mas, em vez de destruída, a Terra foi moldada pela força. Inúmeros corpos pesados colidiram com o planeta, trazendo novos elementos das profundezas do espaço e moldando sua superfície em formação. Um deles pode ter sido a água. A principal teoria diz que a água da Terra veio de impactos com objetos de outras regiões do sistema solar. Mercúrio e Vênus não conseguiram retê-la, calcinados pela proximidade com o Sol. Marte pode ter tido oceanos por pouco tempo, como indicam antigos leitos de rios, mas perdeu a atmosfera e a chance de abrigar vida. A Terra, no entanto, formou oceanos e uma atmosfera estável, criando as bases para o que veio depois. Mas e se essa não for toda a verdade? A Associação Universitária de Pesquisas Espaciais manteve por décadas algumas rochas lunares e boa quantidade de regolito lunar fino. Embora a pesquisa sobre esse material seja altamente regulamentada devido à importância de manter esses objetos intactos, a investigação sobre suas propriedades continua. Uma equipe liderada pelo Dr. Tony Gargano recentemente analisou uma grande coleção de amostras lunares com isótopos triplos de oxigênio de alta precisão. Isso permitiu analisar melhor a estrutura molecular das rochas, mas os resultados levantam mais perguntas do que respostas. A estrutura da Lua pode revelar verdades sobre a Terra. Apesar de parecer estável, nosso planeta não é. As placas tectônicas estão sempre em movimento, destruindo e refazendo lentamente a superfície. A Terra, bombardeada por meteoros e cometas na formação, não deixou registros desses impactos. Já a Lua, sem ar e estática, apresenta uma história distinta. Uma rocha que ficou quase intocada por bilhões de anos orbitando a Terra, tornando-se uma cápsula do tempo perfeita. Cada rocha coletada é um pequeno arquivo,
guardando pistas sobre a formação e composição da Lua. Apesar das diferenças entre a Terra e seu satélite, muitas de suas características foram moldadas pelos mesmos impactos cósmicos. E agora, os cientistas podem estar mais perto do que nunca de desvendar seus segredos. Com esses isótopos, cientistas analisaram a composição molecular das rochas e do regolito lunar, obtendo muito mais entendimento do que a tecnologia anterior permitia. Confirmaram a presença de elementos com afinidade por metais típicos de meteoritos, revelando o quanto da Lua foi forjado por grandes impactos há bilhões de anos. O principal alvo deles era o hidrogênio, e a evidência de que esses impactos trouxeram água ao sistema solar, o que de fato encontraram, mas de maneira inesperada. Cientistas da NASA agora têm o quadro mais completo da composição molecular das rochas lunares. Encontraram elementos de hidrogênio, porém não na quantidade que esperavam. Se meteoritos fossem grandes responsáveis pela água no sistema solar, como a Lua está congelada no tempo, o hidrogênio em suas rochas reflete o que provavelmente chegou à Terra enquanto se formavam seus primeiros oceanos e atmosfera. E essa pequena diferença está abalando tudo o que pensávamos saber sobre de onde veio a água da Terra. Se essa fosse a quantidade de água que chegou à Terra por impactos de meteoros, provavelmente trazida pelo gelo, as chances são grandes de que ela teria evaporado rapidamente. A Terra não teria conseguido criar atmosfera nem formar oceanos. Esse processo químico complexo que forma a água, a cicla pela atmosfera e a devolve para a Terra nunca teria começado, o que significa que a própria vida talvez nunca tivesse surgido. O que levanta uma questão que tem intrigado os cientistas há décadas. Como tudo começou? Essas descobertas fizeram a comunidade científica repensar a origem da água da Terra, questionando a antiga hipótese dos meteoros. Embora o hidrogênio e as amostras lunares parecessem apoiar a teoria da entrega por meteoros, análises recentes mostram outra realidade. As quantidades detectadas indicam que meteoros provavelmente não foram a principal fonte. Se isso tivesse ocorrido, a superfície lunar seria bem diferente, talvez semelhante às antigas paisagens úmidas de Marte. Por isso, cientistas precisaram buscar respostas em outros lugares. Esse é o grande mistério, de certa forma. Por que estamos aqui, sem água, sem humanos? E a busca continua, com os cientistas voltando seu foco para explicações semelhantes. Meteoros e asteroides causam os maiores impactos em um planeta, remodelando sua superfície. O maior impacto após a criação da vida no planeta resultou no desaparecimento dos dinossauros, e o medo de outro que possa acabar com a civilização humana persiste. Eles não são os projéteis mais comuns da galáxia. Cometas também cruzam a galáxia, mas não são feitos de rocha. São formados principalmente por poeira e gelo, tendo assim muito mais água em sua composição. Ao atingir um planeta, geralmente causam danos superficiais e se desintegram no impacto. Assim, o pó espacial se dispersa e a água é absorvida pela superfície, contribuindo para a presença de água na Terra. A era dos grandes impactos provavelmente trouxe inúmeros cometas à Terra, e restariam poucos vestígios deles. As evidências indicam que a resposta está em outro lugar. Amostras de cometas são analisadas há muito tempo, mas apesar dos componentes principais da água, o equilíbrio molecular está incorreto. Ela tem uma presença muito maior de deutério, um isótopo do hidrogênio que é extraído da água. Isso não corresponde aos componentes químicos da água na Terra. Além disso, seria necessário um número monumental de impactos de cometas para criar o nível de água estável da Terra. Hoje, calcula-se que menos de 10% da água da Terra seja de cometas, indicando que devemos buscar fontes mais próximas. A teoria dos meteoros prevaleceu por décadas, pois esses corpos celestes tinham massa e gelo suficientes para alterar permanentemente o ecossistema da Terra. Novas evidências indicam que meteoros e cometas contribuíram, mas provavelmente não foram suficientes. Isso reviveu a ideia de que a água pode ter se originado na própria Terra, sem muita ajuda externa. É difícil, pois boa parte do início do planeta era quente demais para ter água líquida. Ainda assim, mesmo enquanto a Terra lutava para esfriar, o universo ao seu redor estava longe de ser silencioso. Uma teoria importante afirma que a água da Terra veio de planetesimais, objetos primitivos e gelados acumulados em campos gravitacionais como o cinturão de asteroides. Acredita-se que esses blocos de construção celestes bombardearam a Terra e a Lua primitivas, podendo ter trazido os vastos oceanos atuais. O universo em formação gerou inúmeros desses objetos que, com o tempo, foram atraídos pela gravidade da Terra, aumentando sua massa. A água que traziam teria fornecido grande parte da água da Terra, formando aos poucos os oceanos atuais. Mas isso gerou outra pergunta. Cientistas céticos quanto à teoria destacam diferenças nas proporções de gases nobres entre a atmosfera e manto da Terra, sugerindo origens distintas.
Isso gerou especulação de que a maior parte da água da Terra chegou bem depois da formação da Lua, pois menos de 1% da massa terrestre veio nessa época. Após o impacto, seria preciso uma quantidade enorme de material rico em água para formar os oceanos como conhecemos. Por isso, tudo pode se resumir àquele grande impacto. A hipótese ganhou força após um estudo de 2019 sobre isótopos de molibdênio, e novas evidências continuam a apoiá-la. Segundo essa teoria, a maior parte da água da Terra veio após o impacto que formou a Lua, mas não em forma líquida. O calor intenso dos planetas primitivos a manteve gasosa. À medida que a Terra esfriava gradualmente, essa água se condensou e caiu em forma de chuva durante eras, eventualmente preenchendo os oceanos que conhecemos hoje. No fim, a resposta pode ser mais complexa do que pensavam. Talvez seja tudo isso junto. A origem da água na Terra se torna mais complexa à medida que surgem novas evidências. Avanços tecnológicos permitem aos cientistas analisar a superfície da Terra e rochas lunares com precisão inédita, revelando os componentes químicos do nosso mundo. Parece provável que a água tenha chegado através de impactos massivos de meteoros, assim como de pequenos cometas e planetoides. A atmosfera da Terra pode ter surgido naturalmente resfriando ao redor do planeta fundido. Essas forças criaram um ecossistema único que chamamos de lar. Mesmo após 50 anos, essas rochas ainda podem guardar segredos capazes de reescrever a história da Terra. Os mistérios do universo estão começando a ser desvendados. Veja o que a NASA achou na borda do Sistema Solar ou assista a este vídeo.